Treta de Lula com Donald Trump. O tarifácio do presidente americano está voltando e dessa vez o Brasil, que no primeiro momento, lá em abril, foi um dos principais beneficiados, está entrando literalmente no olho do furacão. O fato é que o presidente Trump está acompanhando os movimentos do governo brasileiro, identificando que o Brasil está se alinhando cada vez mais com o Oriente e se afastando do Ocidente. O Lula, segundo ele, está encabeçando uma série de políticas anti-americanas, fazendo com que as nossas tarifas saiam de 10% para 50% em retaliação. Mas, de fato, o que o Lula está fazendo? Como isso vai impactar na nossa economia, nos nossos investimentos? Eu vou falar isso tudo para vocês nesse vídeo, fazendo uma sequência cronológica de como as coisas estão acontecendo e do que a gente espera que isso impacte na economia e nos seus investimentos. Então, se você se interessa nesse assunto, fica comigo até o final do vídeo. Na última terça, dia 8, encerrou a pausa de 90 dias do tarifácio. Para quem não se lembra, em abril, Donald Trump anunciou uma série de tarifas para praticamente todos os países do mundo e isso gerou muita volatilidade, muita repercussão entre o empresariado, nos mercados, e depois ele fechou alguns acordos e fez uma pausa de 90 dias que encerrou agora nessa última terça. Porém, o presidente americano ele continua se movimentando, inclusive um dia anterior ao término dessa pausa, ele enviou uma carta a uma série de países propondo uma renegociação nesses acordos, dando um prazo, inclusive, até o dia 1º de agosto, para eles efetuarem uma nova negociação de tarifas recíprocas. Entre eles, os mais famosos estão Japão, Coreia do Sul, que ficaram com uma alíquota de 25%, mas a lista é extensa, inclui países como África do Sul, Malásia, Bósnia e assim por diante. O Trump afirmou, ao enviar as cartas, que novas iriam chegar. E agora, nessa quarta, dia 9, dia que eu estou gravando aqui o vídeo, o Brasil recebeu a sua carta. E o Brasil, que lá no primeiro momento tinha sido um dos principais beneficiados, tarifácio, inclusive tem um vídeo meu aqui no canal sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir, agora saiu com uma alíquota mais alta, alíquota de 50%. Na carta, o Trump justifica que o Brasil tem superávit comercial com os Estados Unidos, o que não é verdade. Tecnicamente, ele poderia ter apontado que a gente cobra mais alíquota do produto americano do que os americanos cobram de nós, mas não o superávit, o que nos leva a crer que foi uma decisão política e é o que eu vou mostrar para vocês de agora em diante aqui no vídeo. Para quem não sabe, no último final de semana ocorreu a reunião da cúpula dos BRICS na cidade do Rio de Janeiro. E o que é os BRICS? Os BRICS é um bloco econômico das principais nações emergentes do mundo que visa fomentar acordos de cooperação entre si. O BRICS é composto por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul. E acontece que essa reunião ela foi emblemática porque foi a primeira com os novos membros. E os novos membros estão Egito, Emirados Árabes, Irã e Arábia Saudita. E o que acontece que vem incomodando Donald Trump? Na reunião de outubro do ano passado, que foi a última reunião, o presidente Lula fez um discurso defendendo a criação de uma moeda comum para o bloco e que se fizesse negócios entre si com outra moeda que não fosse o dólar americano. Ele defendeu a desdolarização da economia mundial. E é óbvio que em seguida veio a resposta, uma resposta muito dura do presidente Donald Trump, ameaçando tarifas de 100% para os países que fizessem isso. E esse final de semana, obviamente, o assunto voltou à tona e o Trump novamente se manifestou em sua rede social, falando que ele ia impor uma tarifa de no mínimo 10% para os países que se alinhassem, segundo ele, às políticas anti-americanas dos BRICS. E, obviamente, o presidente Lula está no olho do furacão, sendo que ele hoje é o presidente do BRICS. E nessa última carta assinada por todos os países nesse encontro, eles ainda falaram em pautas que ferem muito também os americanos de segurança global. De certa forma, defenderam ali que não foi algo benéfico a intervenção militar feita no Irã. E isso tudo não parou por aí. Resolveu fazer um novo post em sua rede social. Dessa vez, ele atacou o governo brasileiro de estar fazendo uma caça às bruxas ao nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi um post bem duro, onde ele deixou claro que o governo brasileiro está fazendo uma perseguição política e não justiça, e que ele vem acompanhando a situação de perto. O Lula, quando foi perguntado sobre o assunto, desconversou na questão política, falou que era normal, que não ia comentar um político apoiando o outro, mas em outro momento esquentou a fala e falou que o Trump era um irresponsável nesse mundo de tarifas que ele vem aplicando. E quem ficou responsável por responder em nome do governo brasileiro esse episódio do Jair Bolsonaro foi a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, que falou que o Donald Trump deve respeitar a soberania nacional brasileira e se preocupar com seus próprios problemas, que não são poucos, segundo ela.
Trump vem observando o Brasil e vem vendo o Brasil cada vez mais se alinhando aos países do Oriente. E, infelizmente, isso tudo não é um fato isolado. A gente já vem há algum tempo vendo o presidente Lula cada vez mais defendendo esses regimes autoritários, que hoje já formam maioria dentro do BRICS. Inclusive, no ano passado, em 2024, teve um caso emblemático. Durante um encontro de líderes africanos, o presidente Lula comparou a operação feita por Israel na faixa de Gaza com o extermínio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Isso, obviamente, repercutiu no mundo inteiro de forma negativa. E é importante também mencionar o que não vem sendo feito. O governo brasileiro, até agora, em nenhum momento, condenou a Rússia pela sua invasão à Ucrânia. E também não fez nada em relação ao Irã e ao seu programa de desenvolvimento de armas nucleares. E é claro que isso repercute negativamente e, inclusive, fez a Embraer, que é a nossa gigante aqui do segmento aeroespacial, um orgulho para nós brasileiros, perder um negócio bilionário com a Polônia. Já havia feito um pedido de vários jatos que foram cancelados por uma questão geopolítica, mais especificamente do Brasil não ter feito nada contra a Rússia. E agora, a parte mais importante do vídeo para quem chegou até aqui. Como que isso tudo repercute na nossa economia e nos nossos investimentos? Primeiro, o fato do Brasil se afastar do Ocidente e se alinhar com o Oriente. É óbvio que ter o presidente como o principal defensor da desdolarização da economia mundial não é um bom indicador para ninguém. Afinal de contas, quando a gente faz negócios entre países, ninguém quer receber em uma moeda fraca. E por mais que os Estados Unidos tenham sim os seus problemas, o dólar ainda é a moeda de padrão mundial. A gente pode traçar um paralelo com o que aconteceu no nosso país vizinho, a Argentina. Para quem não sabe, até início do século passado, a Argentina era uma das 5 principais economias do mundo. Mas pouco a pouco teve governos que foram a distanciando do resto do mundo e ela foi ficando isolada. E isso levou a uma catástrofe no ponto de vista econômico, com desvalorização da moeda e hiperinflação. Agora, recentemente, o presidente Milei assumiu, fazendo um forte ajuste fiscal. Eu nunca tinha visto nada igual, mas ele ainda tem um grande desafio, que é de trazer o investidor estrangeiro de volta para o país. E agora, as consequências mais específicas das tarifas de 50%. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que os Estados Unidos são um parceiro super importante, mas não são o principal. Nosso principal parceiro comercial desde 2009 é a China. Inclusive, a China tem vários projetos de infraestrutura aqui dentro do nosso território, aqui dentro do Brasil. Segundo ponto, o Brasil é exportador de commodities. E as commodities elas têm o seu preço fixado globalmente. Então, por mais que os Estados Unidos não quer comprar nossa soja, a gente consegue vender para outros países no mesmo preço. Terceiro ponto importante, a gente não consegue perpetuar esse cenário presente de 50%, lembrando que ele vai valer só a partir de agosto, e até lá muita coisa pode mudar, pode ser feita alguma negociação nesse sentido. E aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar para falar para você o seguinte, não é o fim do mundo. Essas tarifas devem ser negociadas e não vai acabar o mundo. E trazendo para o mercado financeiro, essas incertezas elas geram muita volatilidade. A gente viu aí no primeiro dia agora, na quarta, o dólar saltando lá para 5,60, o Ibovespa caindo, perdendo 138 mil pontos. Então, agora é a hora de quem tem um portfólio moderado, que já tem uma exposição a dólar, tem uma exposição a ações, fazer rebalanceamentos e aproveitar as oportunidades. Agora o mercado vai ter muita volatilidade e vai ter, consequentemente, muita oportunidade para fazer bons investimentos. E para quem quiser saber mais como funciona ter um portfólio balanceado, se a sua carteira está boa, eu vou deixar aqui na descrição o link da minha página institucional, pode deixar os seus dados ali e alguém da minha equipe entra em contato para a gente fazer uma análise de carteira gratuita. E agora, o que vai ser daqui para frente, ninguém sabe, ninguém pode prever. A única coisa que é certo é que a gente vai ter muito vai e vem, muita volatilidade, muita incerteza. E também é certo que eu vou estar aqui acompanhando tudo isso para vocês. Então, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like aqui, compartilhe com um amigo. Isso é super importante para mim continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.